A brincadeira do dia, The Creator, ou melhor, o Fera, gente. Hoje vamos apresentar essa figura incrível do Fera. O review de hoje vai apresentar então essa figura que é da Toysera, da empresa Toysera, e é uma figura recente, uma figura nova, que é do personagem O Fera. Eu fiz a compra num site, né, que faz compras diretamente na China. Eu fiz a importação dessa figura e eu recebi no final do ano passado, mais ou menos ali levando 16 dias de espera. Realmente foi um super achado, foi realmente uma situação muito nova que eu particularmente não imaginava, né? Um produto tão caro que fosse chegar tão rápido. Mesmo sendo um produto caro, era o melhor preço que existia, né, nas minhas pesquisas e tal. Então, escala 1/6, né, em torno ali de uns 30 centímetros, uma figura que veio lacrada, né, então eu vou fazer o unboxing e review desta peça, né, para que vocês vejam e para que vocês saibam, né, como ela é, como que é então essa figura por dentro. Obviamente eu já fiz uma conferência, né, anteriormente para ver se está tudo direitinho, até para fazer a avaliação. Toysera sempre tem uma proteção especial, né, na figura aqui, para a figura, e essa proteção especial ela veio menor, né, então geralmente é uma arte grande que cobre, e agora eles fizeram nessa versão um pouco menor, mas muito bonita também, né, muito legal e remete ao personagem, né. Então a gente tira essa partezinha e agora vamos revelar a figura. Até vou tirar essa caixa daqui, a tampa, e aí vamos revelar a figura. Muito bem, vejam só. Essa figura eu me interessei bastante porque eu não tinha, né? Não tinha nenhuma figura do Fera. Então eu fiquei bastante interessado porque eu queria ter então, né? Para poder completar uma coleção, para ter pelo menos os principais personagens dos X-Men, ou todos, né? Que é o caminho que eu tô levando. E aí, quando eu vi, eu gostei, apesar de alguns amigos terem comentado, né, sobre o pelinho dele e tal, eu gostei bastante, né, e tem algumas coisas que me incomodam e eu vou aproveitar o review para poder apresentar e comentar, né. Então, ela vem com as mãos extras, né, de praxe, como sempre, né, a gente tem essas mãos extras, que elas servem, inclusive, para você modificar um pouco o movimento, né? Então dá para a gente escolher aqui quais mãos, né, utilizar e tudo mais. Então é bem legal, né? Você ter opções, né? Então vejam a mão aberta. Eu coloquei, né? Até aqui, ó, vejam. Ele vem com a mão fechada e eu deixo então aqui essa mão fechadinho do jeito como veio, porque fica até mais fácil, né, para guardar. Aí também tem essa mão, né, meio que de garra, né, uma mão ali que dá para fazer um movimento segurando, agarrando alguma coisa, né, então também bem legal. Aí vem a sílica sempre, né? Aqui vem a basezinha, né? A pinçazinha que vai fixar o personagem, né? Ele vem com uma proteção aqui na cabeça, tá? E aí então removendo ele, simples, né? Então a gente tem a figura aqui do Fera e vamos tirar aqui o plastiquinho, né? Então vejam como ele é, né? Então dá pra gente ter uma ideia, olha só os pés,
E eu acho que é a parte que mais me incomodou, né? Tipo, o Fera de Polainas, né? É, esse acabamento aqui, né, para os pés, ele não foi muito feliz, né? Eu achei que foi realmente a parte que mais me incomodou, que ficou assim, né, muito a desejar. E uma outra coisa também que me incomodou é essa parte aqui das pernas, né? Então eu vou deixar ele aqui em pé e eu vou me aproximar com a câmera, que eu acho que fica mais fácil. Então, as pernas, especialmente nesse trecho, eu acredito que eles tenham usado um enchimento para as coxas. Por isso que ficou desse jeito, né? Com essa marquinha aqui, ó, a gente vê, né, essas marcas, especialmente nas partes laterais. Mas, enfim, a parte do pelo aqui, né, dos braços, do peito aqui, né, eu achei que ficou legal, achei que ficou bonito, né, e mescla, né, com o uniforme também. A head eu gostei bastante também, apesar de só vir uma head, né, geralmente eles até colocam outras, mas eles colocaram só essa mesmo. E o uniforme, que está muito bem feito, muito legal, né? Então, é um uniforme que, né, se destaca bem, assim, ele ficou bem legal. Então, uma figura que eu tenho um carinho, eu gosto muito, né, do personagem, né? Eu acho que é um personagem que tem uma certa expressividade no grupo. Eu acho que o Fera, né, tanto o Fera da animação, nos quadrinhos, né? Então ele tem uma participação assim muito importante, né? Muito legal. Mas vejam os detalhes, né? Realmente está muito bacana, muito bem feito, né? Esse personagem. Ainda dando continuidade à caixa, né? Você remove essa parte aqui superior e você vai ter a base, que tem o nome, né, da criatura aqui. Eu particularmente eu não gosto disso. Se eu fosse usar as bases, eu com certeza tiraria esses nomes, né? Porque não são os nomes oficiais, são os nomes que eles utilizam, né, para poder ter o lançamento da figura. E como eles não detêm os direitos, então eles não podem, né, lançar como nome, né, a fera, né, o fera. Então não teria como. E aí tem aqui mais parte da base, que interliga, né, ali naquela opção da pinça, e tem essa opção das pernas, né? E aqui a gente tem também um pedestalzinho que daria para encaixar ele, para fazer ele pulando, em diversas poses. Aqui é parte do uniforme, então sempre vem uniforme extra. Eu até tenho utilizado esses uniformes para customizar outras peças, né? Então eu compro o corpinho, aí os personagens que vêm com cabeça extra eu acabo customizando, acabo utilizando, né? Então também é uma opção legal. Então é assim que vem a caixa, né? E aí a gente tem essa parte sobre, né? Uma parte que ela fecha aquela parte de lá e aí a gente fecha então a caixa. Então, dando continuidade ao Fera, até só para efeitos, né, de comparação de como ele era, porque ele também faz parte, né, da equipe inicial dos primeiros X-Men. E no passado, né, lá nos anos 60, ele era exatamente assim, né? Então, ele faz parte aqui, né, da equipe inicial, né? Então, a gente tem aqui os personagens que iniciam, né, a primeira equipe escalada pelo Xavier, e ele tinha, então, essa aparência. E aí, eu até tenho um boneco que foi lançado, né, pela Hasbro, e que ele tem uma aparência cinza, né, que também foi uma versão feita, né, então no passado ele tinha esse aspecto, né, ele tinha essa cor cinza e tal, depois que ele vai virar azul e preto. E o Fera, né, no caso, ele é super forte e ágil, ele também é um dos bioquímicos mais renomados do planeta, e quando ele não está, então, combatendo vilões ao lado dos X-Men, ele se dedica, né, ao seu intelecto para expandir as fronteiras do conhecimento.
né? E aí, então, só um pouquinho mais sobre o Fera, aí falando, então, né, da evolução do personagem e das mudanças ao longo, né, dos anos, tem aqui, né, nesse livro, que é o Ultimate X-Men, que é um livro importado, né, tem um pouquinho contando sobre ele aqui, né, aí vem o Furry Beast, né, e aí esse processo aqui, né, dele tomando, né, e a transformação dele, né, então é um personagem que não se aceita, né, no cinema tem demonstrado muito isso, dele não se aceitar da forma como ele é, né, e isso acaba gerando, né, uma série ali de situações e tal, que são até reflexivas. Então aqui a gente tem também um pouco dessa linha evolutiva dele, né? Então originalmente cinza, aí depois que ele vai virar a versão azul e preta, que é essa daqui, né? Então muito legal, muito jóia. Aqui também tem um pouco, né, mostrando o treinamento dele, das habilidades dele, né? Então é um pouquinho aí sobre o personagem. E aí a gente tem então essa figura Toysera, mais uma figura aí completando a minha coleção, uma figura que eu gostei muito, assim, apesar das minhas críticas, né, as pernas e as polainas. É o Fera de Polainas esse, mas tá muito legal, né? Então esse uniforme também tá muito bacana. E sobre o uniforme dele, né, numa pesquisa, a gente identifica a arte final que foi feita, né, dos uniformes para o filme Apocalipse. E aí, olha só que a roupinha dele, né? Então, aquele e a forma como ele tá, né? Então, dá pra gente ter uma ideia, né? Então, realmente ficou idêntico, né? E dessa arte, né, a gente tem a mística também ficou igual e o Ciclope. Agora, os outros personagens a gente teve modificações, né? Mas enfim, então é só pra gente ter o contexto aí desse uniforme. Então tá muito bacana, muito legal. É uma figura bastante interessante. O legal de fazer o review é de informar, né? De passar as informações para as pessoas que não têm a peça, que estão pensando em comprar e tal. E às vezes a gente tem uma certa restrição e dificuldades em encontrar as informações, né? Eu particularmente comecei mais recente, então eu não peguei o início dos lançamentos e tal, então eu ainda me confundo um pouco, né? Me perco um pouco com relação aos uniformes e tal, né? Mas vou tentando. E as pessoas que vão assistindo também têm total liberdade de fazer comentários, de auxiliar, né? Até as buscas, né? Mas é isso então. Então essa é a figura do Fera, né? Então mais um aí completando a minha coleção.